Fala, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, na aula de hoje a gente vai estudar uns assuntos aí que os professores mais gostam de cobrar, prova, Enem, concurso, porque é um dos assuntos aí que mais tem a ver com a história do Brasil, com o Brasil contemporâneo, porque muito do que nós temos hoje de Brasil é reflexo ou consequência das atitudes desse rapazinho aí, o famoso Getúlio Vargas, ok? Então vamos estudar um pouco sobre a vida dele, né? Esse que é considerado um dos principais personagens históricos do Brasil. Então na aula de hoje a gente vai ver Era Vargas, então vem comigo, beleza? Então vamos lá, ó. Prestem bastante atenção, um assunto cheio de detalhes, ok? Muitas nuances, muitas brigas políticas, direita, esquerda. E agora quem vai falar muito sobre essas questões de direita, esquerda, comunismo, capitalismo, imperialismo. É agora que a gente vai trazer isso para a nossa aula de história do Brasil, né? Falando de Brasil. Beleza? Então vamos lá, aqui só para vocês terem noção de quem foi Getúlio Vargas, né? Ele teve 2 mandatos, ok? Então, chegou em 30, como a gente viu na aula de República Velha, né? 1930, vai ficar até 1945, quando ele é deposto. Depois é eleito pelo voto popular em 55 e ele começa um mandato de 5 anos. Mas esse mandato de 5 anos é interrompido em 1954, quando na noite de 24 de agosto, Getúlio Vargas comete suicídio. Ok? Ele dá um tiro no próprio peito. Então, Getúlio Vargas foi o homem que por mais tempo governou o Brasil. E aquele que mudou a cara do país, acelerando a industrialização. Prestem atenção nas palavras-chave para a gente entender o âmago de quem foi Getúlio Vargas. Então vamos lá. Industrialização, palavra-chave para o governo de Vargas no Brasil. A industrialização, ampliando a soberania nacional. Outra palavra-chave para entender Getúlio Vargas: leis trabalhistas, soberania nacional, ok? Ministério do Trabalho, sindicato, CLT, ok? Direitos dos trabalhadores. E estabelecendo, né, os direitos trabalhistas. Então você tem aí como 3 pilares para entender basicamente o que foi a Era Vargas e os governos Vargas: industrialização, né, a soberania nacional com a criação aí depois da Petrobras. O petróleo é nosso, não do resto do mundo. O que é produzido no Brasil deve ser dirigido pelos brasileiros, e as leis e direitos trabalhistas. Então aqui a gente tem aí a essência do que foi a Era Vargas. A era que receberia seu nome não quebrou o poder das oligarquias, ou seja, dos grandes fazendeiros, das famílias ricas, mas trouxe novos atores sociais à cena política, né? Aqui a gente vai trazer os comunistas, os integralistas, a classe média, enfim. A gente não vai mais falar só de São Paulo e Minas Gerais, como a gente estava falando antes, no período da República Velha. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Era Vargas. Então a Era Vargas é esse período aqui de 1930 até 1945. Bruno, mas ele governou depois de 51 a 54. Não era Vargas, não. A Era Vargas, esse nome Era Vargas, é o nome que se dá ao primeiro período em que Vargas governou o Brasil, de 30 a 45. Esse período de 51 a 54 aí já é o período populista, ok? Aí já é um outro assunto, beleza? Para vocês não pensar que Era Vargas vai de 30 a 54, não. Era Vargas vai de 30 a 45, beleza? Pronto, então vamos lá. Bom, ó, Getúlio Dornelles Vargas era o nome do rapaz aqui, né? Um tenentista, um homem que sempre criticou a política do café com leite, aquela política que ficava alternando o poder entre São Paulo e Minas Gerais. E aí ela assume o Brasil em 1930 com um golpe de 30, né, quando o presidente Washington Luiz é retirado do poder, né, por Vargas, né, e os outros militares. E aí começa-se a Era Vargas. A Era Vargas ela é dividida em 3 pedaços. Primeiro pedaço Era Vargas é o governo provisório. Nós chamamos essa fase aqui de governo provisório, pessoal, porque Vargas vai governar sem uma Constituição. Então, como não tinha uma Constituição,
né, no Brasil nesse período, depois do golpe de 30. Vamos chamar de governo provisório. Ele se tornou presidente aí, porque ele liderou o movimento para derrubar o Washington Luiz, e aí deixaram ele lá. Já estava lá, deixaram ele como presidente. De 30 a 34, ele vai governar o Brasil sem uma Constituição. Quando ele escreve uma Constituição em 34, é criada uma Constituição para o Brasil, aí começa a segunda fase, que a gente vai chamar de governo constitucional. Então preste atenção, no governo provisório não tem Constituição, no governo constitucional tem Constituição. E por último, de 37 a 45, será o período em que Vargas vai governar o Brasil de maneira ditatorial, ou seja, ele vai fazer com o Brasil o que ele bem entender. É a verdadeira ditadura de Getúlio Vargas. E esse período recebe o nome de Estado Novo. Ok? Então, primeiro, governo provisório. Segundo, constitucional. E por último, a ditadura varguista, o Estado Novo. Fase marcada pelo autoritarismo e pelo populismo. Bruno, o que de achos é populismo? Populismo, meu povo, é o político governar tendo práticas para agradar o povão. Assim, ele pensa menos nos empresários, ele governa pensando mais no povo, com mais assistencialismo, mais benefícios sociais. Ele faz um governo e ele cria nele a imagem de que ele é o protetor dos pobres. Olha, eu sou do povo, eu sou igual a vocês, não é porque eu sou presidente que eu sou mais importante do que vocês. Então, o populista, ele gosta de criar uma imagem em torno dele para demonstrar que ele é igual ao povo, ele é do povão, tá ligado? Então, aquela coisa, eu sou do povão, ó, governo por vocês. É tanto que Vargas era, alguns chamavam ele de o pai dos pobres, né? O pai dos pobres. Por quê? Porque ele tentava mostrar uma imagem muito ligada à população, ao povo mais humilde, ok? Nem sempre ligado aos grandes políticos. Mas enfim, o populismo vai variar de político para político, beleza? Isso aqui não é bem um interesse não. Mas saibam que no populismo, o político ele tenta ligar a sua imagem à imagem do povão. A imagem do povo com práticas, imagens, propagandas que deixam ele muito próximo do povo. Beleza? Então vamos lá. Então, aqui é só um gráfico, né, mostrando as três fases: governo provisório, o governo constitucional, o República Nova e o Estado Novo. Beleza? 30, 34, 37 e 45. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a ver cada uma dessas fases, né? As três fases: provisório, constitucional, Estado Novo. Vamos ver o que ele vai fazer em cada uma delas. Beleza? Então, primeira fase da era Vargas é o governo provisório. Governo provisório. Provisório por quê? Porque não tinha uma Constituição. Então, ele entrou apenas para segurar as pontas do Brasil, enquanto não se tinha uma Constituição. Bruno, por que tem que ter uma Constituição? Porque é uma Constituição que vai organizar uma eleição para ter um presidente. Então, enquanto ele não foi eleito, ele está ali de maneira irregular. Por isso que chama-se de governo provisório. Vargas era presidente do Brasil porque os militares colocaram ele lá. E não porque o povo queria que ele tivesse. Entendam? Então, é por isso, por ele estar lá, porque os militares quiseram que ele tivesse, que nós chamamos essa fase de governo provisório. Uma das obrigações de Vargas era formar uma Assembleia Constituinte. Formar uma Assembleia Constituinte. Para que serve a Assembleia Constituinte? Para escrever a Constituição. Ok? Para escrever uma Constituição. Para que ele não governasse o Brasil do jeito que quisesse. Ele tem que obedecer a uma Constituição. Beleza? Então vamos lá. Governo provisório. O poder foi entregue. Olha aqui. Olha a palavra. Entregue. Ou seja, Vargas não foi eleito. O poder foi entregue em caráter provisório, ou seja, temporário. Olha, meu filho, você vai ficar aí, mas é por pouco tempo. A Getúlio Vargas com poderes para elaborar decretos-leis. Como não existia uma Constituição,
como é que ele dizia o que é que o povo tem que fazer, os impostos, como é que ele decretava as coisas? Através de documentos chamados decretos-leis. Então, qualquer modificação política, jurídica no Brasil, ele assinava um decreto. Eu, presidente Getúlio Vargas, decreto que a partir de amanhã está proibido usar boné nas escolas. Só um exemplo, né? E isso eram os decretos-leis. Como não tinha uma Constituição dizendo o que era certo e o que era errado, ele decidia o que era isso e publicava esses decretos-leis. Então o homem governava de acordo com o que quisesse, fazia o que queria, através dos decretos-leis, né? Vocês lembram bem daqueles filmes da Idade Média, né? Que chega um emissário do rei, abre uma cartinha e diz: o rei declara que a partir de amanhã está proibido, blá 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 blá. Decreto-lei era mais ou menos aquilo. Ele dizia: ó, a partir da próxima semana eu vou permitir isso, eu vou proibir isso. Então escreva aí um decreto-lei. E ele escrevia e era espalhado pelo resto do Brasil. Beleza? Então ele governava através de decretos-leis, mas ele também tinha o compromisso de formar uma Assembleia Constituinte. Ou seja, ele era obrigado a juntar uma galera, políticos, intelectuais, para criar uma Constituição para o Brasil, já que aqui é para ser uma democracia. Beleza? Mas vamos lá. Outra coisa importante que vai acontecer no governo provisório é a centralização política. Centralização política. Ok? Os governadores dos estados, exceto de Minas Gerais, foram substituídos por interventores federais. Olha só o que é que Vargas vai fazer de maneira autoritária aqui, já no governo provisório. Vocês lembram que o movimento tenentista, da qual Vargas fazia parte, criticava esse negócio do poder do Brasil estar todo concentrado em São Paulo e Minas Gerais. Beleza? Bom, Vargas derruba esse povo, entra e o que é que ele faz? Centraliza o poder na mão dele. Então Vargas ele tinha umas controvérsias, ele tinha algumas hipocrisias na sua política. Então ele vai juntar o poder do Brasil praticamente todo em sua mão. E o que é que ele vai fazer? Ele vai escolher os governadores do Brasil. Os governadores de cada estado serão escolhidos pelo próprio Vargas e não mais por eleições. Olha só aí. Então ele deu uma facada na democracia brasileira. Ele vai tirar os governadores dos estados e colocar tenentes, pessoas que ele confiava, pessoas que eram amigas dele. Olha, você vai governar aí o Rio Grande do Norte, você vai governar o Amapá, você vai governar o Grã-Pará, enfim. Então ele tira os governadores democraticamente eleitos e colocam babões, coloca tenentes, pessoas que defendiam os interesses. Beleza? Então Vargas ele deu uma facada na democracia brasileira aí, porque ele vai querer mandar de uma maneira muito centralizadora. Ok? Vai criar o Conselho Nacional do Café, né? Rigoroso controle sobre a produção do café pelo governo federal. Vocês lembram que na República Velha o governo comprava o café que sobrava dos produtores, né? O convênio de Taubaté fazia isso. Então os caras iam lá, produziam quanto quisessem, produziam milhares e milhares de sacas de café, porque tinha certeza que não ia ficar no prejuízo. Por quê? O que eles não vendessem para os Estados Unidos, o governo ia lá e comprava. O que é que Vargas vai fazer? Ei, né? Vocês só vão produzir de acordo com o que vocês vendem. Se vocês vendem 100 mil sacas de café na temporada, vocês vão produzir 100 mil sacas de café. Ou seja, o governo agora não vai mais ficar comprando o café dos produtores. Os produtores vão ter que diminuir a produção, né, e vender só o que tem, só o que for necessário. Beleza? Então, ele proibiu os produtores de produzir do jeito que quisessem. Não, você vai produzir de uma maneira limitada para não sobrar café no mercado nacional e assim ajuda até a valorizar. Porque quanto menos uma coisa tem, mais cara ela é, né? Por que é mais caro o ouro do que a areia? Porque a areia tem em todo canto e ouro não tem em todo canto. Beleza? Vai criar o Ministério do Trabalho, ok? Assinou para a criação das leis trabalhistas. Foi aqui através do Ministério do Trabalho que ele dá um sinal de que no futuro ele vai criar e organizar as leis trabalhistas, as mesmas leis trabalhistas que a gente usa atualmente aqui no Brasil. Beleza? Bom, o que é que vai acontecer aí?
Como eu disse a vocês, Vargas entrou em 30 não de maneira democrática, né? Não foi através de uma eleição. Ele foi colocado lá, ele tinha a obrigação de criar uma Constituição para o Brasil. Beleza. Mas chegou 31, chegou 32 e nada dessa Constituição sair. O Estado de São Paulo, que não gostava de Vargas, né? Vocês sabem muito bem por quê, porque Vargas era tenentista e criticava o café, que era São Paulo, né? Desde a República Velha. São Paulo inicia uma guerra contra Vargas, né? O nome desse evento é o Movimento Constitucionalista de 1932. 1932. É o Movimento Constitucionalista de 1932. O próprio nome dele diz já qual é o principal objetivo deles. Eles queriam uma Constituição para o Brasil. São Paulo não aguentava mais ser governado por Getúlio Vargas e ele governar sem uma Constituição para dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então os paulistas aí vão buscar na guerra derrubar o governo de Getúlio Vargas, beleza? Então vamos lá. A oligarquia paulista, ou seja, os cafeicultores ricos, né, na busca pela retomada do poder, não queriam mais obedecer a Vargas, opunham-se à crescente intervenção do Estado na economia, ou seja, Getúlio Vargas estava só se metendo na economia do Brasil. Exigia reconstitucionalização, ou seja, que o Brasil voltasse a ser governado de acordo com uma Constituição e o fim do governo de Getúlio Vargas, ok? O nome desse movimento, que era São Paulo contra o Brasil, ou contra Vargas, queira entender como vocês queiram, se chamava MMDC. Por que MMDC? Porque em uma rebelião contra Vargas, 4 estudantes foram mortos, né? A polícia fiel a Vargas matou 4 estudantes e as iniciais do nome dele deram o nome ao movimento, viraram símbolo do movimento. Então, MMDC era Martins, Miragaio, Drauzio e Camargo. Miragaio é foda, que nome mimoso, né? Vem aqui, Miragaio! Eu fico imaginando a cena da mãe dele chamando. Aí vamos lá. Então, o movimento rebelde era o MMDC. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma bandeira deles, né? Então, para completar o batalhão, aliste-se. Então, aqui era o povo paulista, os jovens paulistas sendo convocados a lutar contra Getúlio Vargas, ok? Na famosa Revolução Constitucionalista. Beleza? Eu tenho um capacete usado nessa guerra aqui, beleza? Eu vou já mostrar para vocês. Depois de 3 meses de luta, os paulistas renderam-se e contentaram-se apenas com uma vitória moral, né? Na guerra, na bala, os paulistas perderam, as tropas do governo venceram as tropas paulistas, mas de onde é que vem essa vitória moral aqui? Depois da revolta, Vargas diz, tá bom, eu vou escrever uma Constituição para o Brasil. E aí, em 33, é iniciado a Constituinte para ser escrito a Constituição do Brasil. Beleza? Até a nossa próxima parte. A gente volta já.